aí, todo mundo reunido. Tem um negócio aí tocando aí, acho que é o depósito. Coloca aí, tá todo mundo já, né? João Magalhães, Edna Maciel, seja bem-vinda. Boa tarde. Todo mundo já conversei, menos com a Edna, mas nós colocamos já a fala do doutor Pessoa sobre o encontro dele com Jeová Alencar. O Elias fez uma análise muito interessante, porque em política muda como nuvem, né? E aí, de repente, claro, é um milagre, né? É um milagre. Por exemplo, quem é que acreditaria que o Japão seria o primeiro do grupo? Marrocos. Se fosse uma bolsa de aposta, Tássio? Marrocos também, primeiro. O Marrocos foi o primeiro, não foi? Isso. Então, por exemplo, antes da Copa, Tássio, chega um homem de esporte. Se alguém chegasse a Tássio, o Marrocos é o primeiro, já é o primeiro. Você acreditaria? Ninguém acreditaria. Sem chance. Sem chance. Então... E Douglas, já que você puxou esse assunto, um ponto interessante, eu conversava com o nosso primo rico aqui, o Ed, enquanto o Elias participava, e ele me lembrava uma coisa interessante, Douglas. O doutor Pessoa fala em 2026. Olha só que conjuntura interessante. Não chegou nem em 2024. 2026 seria o segundo ano de mandato de um segundo mandato. E a eleição estadual, né? E a eleição estadual. Então, será que ele já estaria pensando em disputar algum cargo e se desincompatibilizar da prefeitura e deixar a prefeitura para Jeová Alencar? Mas a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: ele se compatibilizou em algum momento com a prefeitura? Porque pela gestão não dá para. E a outra dúvida que surgiu, será que ele teria uma capacidade tão grande de raciocinar dessa forma? Ou foi só um erro cacofônico ali? Então, é interessante, mas o que existe, Douglas, de fato, é que esses vereadores que hoje estão caminhando com o doutor Pessoa, como o Elias bem disse, estão pensando em mais 2 anos de orçamento para executar. Então, não estão pensando em ser aliado de uma gestão impopular. Eles estão pensando em 2 anos aí, pouco mais de 9 bilhões de orçamento, que vai ser executado e eles vão participar. Então, eu acho interessante observar por esse ponto também. Claro, tem ainda gestão popular e impopular. O que a gente levantou aqui de discussão foi o seguinte, que os vereadores de Teresina estavam sendo cobrados pelos eleitores para resolver demandas dos bairros da capital. Então, essas vagas ocupadas vão permitir que os próprios vereadores, através dos seus indicados, possam resolver esses problemas sem precisar diretamente de prefeito, não é? Que eu disse que nós estamos aqui, João, Edna Maciel e Eliezer, estamos entrando no regime parlamentarista em Teresina, viu? Hoje o parlamentarismo em Teresina está sendo implementado, ou pelo menos dividindo o comando da cidade com um executivo. Por uma fraqueza natural do chefe do executivo. Natural, né? Quer dizer, não tem espaço vazio na política, aí você vê aí o executivo que não ocupa espaço, os parlamentares aproveitaram e avançaram, ocuparam esse espaço. E a gente já vivencia isso no cenário nacional há algum tempo, né? Vou lembrar que não é de hoje que lá no Parlamento Nacional, tanto a presidência da Câmara dos Deputados quanto a presidência do Senado é que tem comandado a agenda de discussões no país. E depois do orçamento secreto, então, também comandando a própria questão da execução orçamentária dos recursos, da administração dos recursos. E aqui em Teresina, a gente segue um modelo que já é aplicado em nível nacional, exatamente por esse enfraquecimento do doutor Pessoa. Consequência de todo o histórico que a gente vem acompanhando e passando para a nossa audiência. Falta de articulação política, má gestão, convênios e outros compromissos que deveriam ter sido tratados com o administrativo 100% ou pelo menos 70%, que nós acompanhamos que não foi, e várias vezes o Sistema Unido de Comunicação pôde, através dos seus meios, portal e aqui mesmo, colocar na questão da educação, transporte e agora saúde. Quando a gente fala em parlamentarismo, a gente usa aquela expressão que o Tássio usa com frequência, né? Quando ele pega porque, veja, quando você faz uma reforma administrativa para incluir ou parlamentares ou indicados os parlamentares, num contexto de uma administração forte, presente, por exemplo, se fosse Firmino Filho, aí seria encarado como uma composição natural, formação de uma base e tal, não teria mais repercussão do que isso. Num contexto atual de desgoverno,
de falta de comando. Isso aí realmente é um apelo para ter um mínimo de sustentação. Douglas. Né? Ou seja, é uma rendição do Executivo perante o Parlamento. O Executivo se rende ao Parlamento. E de uma forma atrapalhada, Douglas. Para você ter uma ideia, hoje pela manhã eu fui apurar na Câmara as informações que o Tasso trouxe aqui em cartela, os espaços que serão indicados por determinados vereadores. Aí eu fui na Câmara, abordei alguns parlamentares, vamos comentar esse cargo que você indicou hoje. Não toque nesse assunto agora não, porque inseguros com a palavra do prefeito. Um acordo feito de manhã e desfeito à tarde. Diferente do Neto Angelique, que colocou na internet logo para não ter problema, né? Exatamente. Olha, nem o prefeito dizendo que vai dar o Diário Oficial trouxe, né? É o Diário Oficial, porque ele pode mudar, lançar uma edição extra do Diário Oficial botando outra pessoa. Relacionamento, que é o fato de não só confiar na palavra do prefeito, como também o fato de que indicar alguém para ocupar um cargo na prefeitura não quer dizer necessariamente que vai ter demandas atendidas, porque se a gestão não tem a capacidade de dar autonomia para que os gestores, né, tenham ali as condições de executar obras, obviamente que não faz muito sentido o parlamentar indicar alguém para lá, mas o indicado não ter autonomia, não ter as condições de executar obras. O parlamentar, quando ele indica o superintendente do ANSAAD ou o secretário, ele quer exatamente ter as condições de executar um trabalho por aquela pasta. Se a pasta não consegue desenvolver uma ação, não consegue construir um calçamento, não consegue resolver um problema de uma comunidade, obviamente que ele pode até ocupar, o vereador indica ali aquele espaço momentaneamente, porque é interessante para ele, mas isso não fica atrelado a um apoio consistente à gestão, porque senão é aquela história, se a gestão é impopular e ela chega em 2024 muito impopular, nenhum vereador vai querer associar sua imagem a uma pasta que não está executando um bom trabalho. E tem um detalhe também, quer dizer, quem confia mesmo no que o doutor Pessoa diz é o João, que toda matéria que o João fez do doutor Pessoa, se ele falar de manhã, não precisava nem ligar à tarde, que a opinião era a mesma, de tarde. Não era, João? Completamente contrário. Olha, vamos lá. Eu queria fazer uma observação, colegas, em cima do que o João falou. Agora, se você indica alguém, indicação política, e o cargo, a gestão, um cargo técnico específico, pelo menos ele tem que se cercar de uma equipe que entenda da pasta que ele está assumindo. Então, até o indicado pensa nisso, ou pelo menos quem o indicou, né? Agora, se ele for fazer com essas pastas que ele entregou para os parlamentares, ou seja, o que ele está fazendo com o doutor Gilberto, meu amigo, aí pode esperar que não demora muito outra, não é? Fritura. Vamos lá. Elias, você conversou com o vereador Alain Brandão? Exatamente, conversei com o vereador Alain Brandão. Sobre o cargo, sobre indicação? Esse assunto ele preferiu não tocar, né, nesse assunto. Nós conversamos com ele mesmo sobre a tramitação da lei orçamentária. Ele é o relator. Alguns remanejamentos foram propostos pela Câmara Municipal de Teresina. Tecnicamente, a Prefeitura argumenta que não são possíveis. E aí, o vereador pediu um detalhamento para saber por que não pode mexer no orçamento conforme a Câmara propõe. Vamos ouvir o vereador. Vamos acompanhar o que disse o vereador aí, que ele pediu detalhamento, mesmo após a indicação do cargo na Prefeitura. Vamos acompanhar. Tivemos nessa semana uma reunião aqui na casa, né, após a reunião que teve lá na Prefeitura, com os técnicos da Prefeitura, juntamente com os vereadores e os técnicos aqui da Câmara Municipal. E nessa reunião nós tivemos a solicitação de alguns documentos, peças orçamentárias que é para estar junto à questão do projeto, para a gente debater justamente alguns itens que foram questionados quanto à questão do remanejamento, em relação aos gastos com pessoal, com previdência e outros pontos, né? A gente está aguardando o resultado, já foi oficiada a Prefeitura do recebimento dessas peças para a gente poder fazer algumas análises pertinentes a esses gastos com pessoal, precatórios, previdência, etc. Se ficar comprovado que mexe com esses quesitos, então tem que repensar a matéria toda. Na realidade, a gente tem que analisar. Esse documento já foi pedido, que é o QDD, o quadro de detalhamento das despesas, para a gente poder analisar, né, como é que está cada dotação por secretaria, cada rubrica, e somente após a análise é que a gente terá realmente essa análise mais aprofundada. Tem duas, aí também pode ser o vereador Alain Brandão pedindo um detalhamento técnico
para depois dizer que viu com calma as explicações da prefeitura. Analisou melhor E realmente ele chegou à conclusão de que, de fato, a prefeitura tem razão ali e vai mudar o voto. Pode ser isso também, não pode mudar o voto assim, do nada, sem nenhuma justificativa, né? Elias, você conversou também com o futuro presidente da Câmara, né? Sim, o vereador Enzo Samuel esteve hoje lá na Câmara Municipal de Teresina e aí nós tocamos no assunto da possível instauração da CPI da saúde, né, a partir da interdição do Hospital e Maternidade do bairro Buenos Aires. Para o vereador Enzo, ainda não é momento de CPI. Vamos acompanhar o que disse o vereador. Aí nós fechamos aí essa história do orçamento, né? Alguém queria fazer um comentário rápido sobre o orçamento, sobre o que disse o vereador Alain Brandão? Não, Douglas, só que aguardam, né, o retorno dele para a Câmara. E eu acho que essa saída dos vereadores para não votarem no veto, Douglas, pode ser mais honrosa. Só não comparecerem à sessão. Pode ser uma falta. E assim, para não votar no veto, no vácuo. Ou seja, sem nada... Um esvaziamento ali da sessão. Esvaziamento, parte não vai. Normalmente ocorre assim. Parte não vai, parte, né? E outra coisa também, para mudar o voto não é justificativo, não, rapaz, pedimos um detalhamento, olhamos com calma aqui, tá, mudou, enfim. Bom, vamos passar agora para essa questão da interdição do Hospital Buenos Aires, todas as denúncias que estão sendo feitas na saúde de Teresina e a possibilidade que se levantou da instalação de uma CPI na Câmara Municipal. O futuro presidente da casa falou sobre o assunto. É preciso nesse momento é resolver o problema. Segunda-feira teremos uma audiência pública, onde teremos alguns órgãos presentes, inclusive o CRM, o Sindicato dos Médicos, teremos diretores de UBS, de hospitais, a Prefeitura Municipal, e eu espero que segunda-feira a gente já possa sair daqui com a resolutividade desse problema, sem a necessidade da instalação de uma CPI, porque você imagina, se isso vai se prolongando, o sofrimento da população também vai se prolongando. Então, a minha preocupação é em resolver esse problema, ajudar a minha cidade e que a saúde se reestabeleça a sua normalidade o quanto antes. Bom, e também é de se esperar que a CPI não vá ser instalada depois dessa distribuição muito farta e uma distribuição também não só farta, mas generosa do Executivo. Não vai ter CPI nenhuma, não vai ter CPI nem de saúde, nem de nada. Né, deixar aí para os órgãos competentes, né, Ministério Público, enfim, Justiça, tratarem... Dois fatos curiosos, Douglas. O primeiro deles, o vereador Enzo é do bairro Buenos Aires, é o bairro dele, onde tem o hospital. E o segundo ponto, que diante dessa situação toda, a próxima bateria dos vereadores se volta agora para a FMS. Eles querem participação e indicação dentro da FMS, segundo informações de bastidor. O foco agora, Douglas, é a FMS. Tá. Vamos acompanhar então. Tivemos lá a presença dos vereadores no Hospital do Buenos Aires, e alguns vereadores, né? Vamos ver como é que vai ficar essa questão. Vamos agora entrar na questão política. Política, especificamente, Associação Municipal Teresina. Primeiro, nós vamos ouvir... Primeiro tem essa foto aí, que o João mostrou no papo do cafezinho. Vamos só colocar essa foto para ilustrar esse encontro aí do vice-governador eleito com o futuro presidente para tratar dos jogos da Copa do Mundo, né? Que cada um acha. Brasil, enfim, oitavo de final. E ele diz presidente, viu, Douglas? Não é futuro presidente, não. Presidente da Câmara. Exatamente. E aí outra coisa, a preocupação aí é o confronto, quer ser primeiro do grupo, segundo, os confrontos de oitava, os caminhos de cada seleção, muito bem. Pois bem, agora nós vamos destrinchar, usando aqui uma expressão popular, vamos ouvir o vereador Jeová Alencar, presidente da Câmara, falando sobre as eleições de 2024. O doutor Pessoa disse que está arrumando um par político, né? E sonha que este par seja Jeová Alencar. Disse que conversou com o presidente da Câmara e vamos ouvir o que o presidente tem a dizer sobre essa possibilidade. Primeiro, agradecer o convite do prefeito, que aceitei. Tenho certeza que nós temos aí muito a fazer juntos, colaborar com a nossa cidade, colaborar com o nosso povo. Para mim será uma honra, pela história do prefeito, pela confiança que eu tenho nele e pelo que nós podemos juntos trabalhar pela nossa cidade, com toda uma equipe, com todo um time, formatar o nosso partido para 2024 e com certeza ter
ser vitorioso em 2024. Somos amigos, não é de agora, já estivemos em outros pleitos e estivemos juntos e pode ter certeza que estaremos em 24 juntos, trabalhando pela nossa cidade, pelo nosso partido, formando uma aliança grande e pode ter certeza que será vitoriosa. Aí, o que disse o presidente da Câmara, o vereador Dudu, do PT, aliado do doutor Pessoa, também fala sobre essa discussão, sobre candidatura a prefeito de Teresina, ele discorda dessa discussão antecipada de 2024. Vamos acompanhar. Digo sempre que é muito cedo para tratar de eleição em 24. Nós estamos saindo da eleição, nem tomou posse o Rafael, nem o Lula. Então, na minha opinião, quem vier discutir 24 agora, na minha opinião, está equivocado, eu vou ser contrário. Segundo, a bancada do PT hoje é sustentação. Eu sou sustentação ao governo do prefeito Pessoa. O prefeito Pessoa apoiou a nossa eleição no primeiro turno com todo o seu time, apoiou o Hélio, apoiou o Rafael e outros mais. O prefeito Pessoa no segundo turno declarou voto inclusive ao Lula. Então a política é feita de gestos. E gestos, na minha opinião, se dão exatamente em cima de fatos. Então, como é que nós temos hoje aqui uma bancada que dá sustentação e vai discutir uma eleição onde a que nós estamos saindo agora, 22, nem ainda foi concluída. Mas se o prefeito já convidou o Jeová Alencar para ser vice, o prefeito está discutindo. Já definiu o vice, que é a última coisa que se faz. Quer dizer, definiu ele, doutor Pessoa, né? Não tem o aval do Jeová Alencar, mas definiu ele. Pois bem, PT, a gente já sabe que pretende lançar um nome, né? Ou então apoiar aí alguém, enfim, mas inicialmente, em princípio, lançar um nome. Mas o MDB também, baseado até naquela foto que nós mostramos de Samuel e Temístocles Filho, quer candidatura própria. Vamos ouvir o que disse o vereador Lobão. O MDB é um partido bastante eclético, tem vários candidatos que poderiam aí despontar como bons candidatos, ou como um bom candidato a pleitear a Prefeitura do Estado de Teresina. Nós temos vários aí, o Henrique Pires é um deles, né? Na eleição passada nós colocamos o nosso nome, inclusive o meu nome foi elencado também pelo senador Marcelo Castro, um dos bons nomes para disputar a Prefeitura de Teresina. Não é o caso agora, está muito cedo se pensar nisso ainda. A gente já começa a olhar para o norte, mas está cedo de se tocar nesse assunto. Mas no MDB eu citaria vários bons nomes. Tem o nome do João Matos, tem o nome do Pablo Santos, tem um nome excelente que está aí disputando aí agora a presidência da Assembleia, que é o do nosso querido Sevério Lálio. Severinho, um excelente nome no meu ponto de vista. Um dos melhores quadros do MDB é o Severo Neto. Severo é um gentleman, uma pessoa muito educada e de uma capacidade extraordinária de fazer amigo e de dar poder de resolutividade às missões que lhes são entregues. Bom, nós vamos continuar discutindo isso segunda-feira. Vamos começar o quadro discutindo as falas de cada um. Mais 30 segundos para cada um, para a gente... Éder Maciel, está todo mundo discutindo sucessão e, por enquanto, não se fala em coligação. Os partidos se pronunciam, falam em candidatura própria. Exatamente. O que a gente ouve e nas conversações e o que nós mesmo aqui nos bastidores estamos observando é isso. Bom, todo mundo já está de olho nas próximas eleições. Todos já estão trabalhando, ou nos bastidores, ou como a gente viu aí o próprio doutor Pessoa, que já tem até vice. Então, assim, as falas... Está querendo, né? Tem vice na cabeça dele. Tem vice na cabeça dele. Infelizmente, o que você falou ontem não se configura hoje. Distribuição de cargos estão sendo vistas como questões políticas apenas. E todo mundo aqui sempre quis e sempre falou da boa relação que o doutor Pessoa tinha que ter, e é normal, com o parlamento. A gente viu as crises desde o início na Secretaria de Governo, vimos aí todos os disparates entre o próprio prefeito e Robert Rios. Me corrijam se eu estou errado, claro. que é o vice-prefeito. Então, assim, mais uma vez, tudo que acontece é só consequência, e é óbvio que na política é até saudável que você termine uma eleição e vá pensando em outra. Mas tem que ver um pouquinho do que o Dudu falou aí. Vamos ver se ninguém se precipita, se não começa antes do tempo. Mas a realidade é que eles já estão fazendo, sim, as suas costuras, as suas conversações, e vamos ver se essa questão aí envolvendo Jeová Alencar
e o prefeito também se configura. 30 segundos, João Magalhães. Olha, é interessante porque primeiro a gente tem um cenário em que o Dr. Pessoa corre em busca de um aliado forte para tentar chegar competitivo em 2024. No MDB, já todo mundo fala em candidatura própria, já apareceu Henrique Pires colocando o nome à disposição. Marcos Aurélio. Lobão cita agora o nome de Severo Eulário. Marcos Aurélio é um nome que circula bem aqui em Teresina e é filho de Temístocles, do deputado Temístocles, que é um grande articulador do partido. E o Partido dos Trabalhadores também tem a corrente maioritária que defende a candidatura própria, mas tem o vereador Dudu, que hoje integra a base de apoio do Dr. Pessoa, que quer manter seu espaço lá e defende com unhas e dentes a manutenção dessa aliança. Então, eu acredito que é um período em que todo mundo coloca suas cartas e vai apresentando alternativas. Na medida que o tempo for passando, todo mundo 30 vai segundos. Os diálogos. Eliezer Rodrigues. Bom, o MDB, de fato, tem trabalhado para lançar uma candidatura própria. É importante lembrar que foi o partido que elegeu o atual prefeito, houve o rompimento, tem aí uma espécie de sentimento de reviravolta, né, dada essa situação, esse relacionamento conflituoso atualmente com o prefeito Dr. Pessoa, e certamente aí tendo esses líderes como Temístocles Filho, Marcelo Castro, nomes bastante competitivos serão lançados, né? Temos que esperar também o novo governo se iniciar. O governo do PT deve influenciar com peso a eleição da capital e aí é mais uma variável no tabuleiro do jogo da política. 30 segundos, Tássio Cruz. Douglas, eu ouvi de um petista raiz essa semana o seguinte: nós temos a presidência, o governo do estado e um senador. O PT nunca esteve tão próximo do Palácio da Cidade como agora. Eu acho difícil o PT não ter um candidato ou apoiar uma candidatura bem próxima a ele. Então vamos aguardar e ver os próximos passos. Eu acho que o Dudu deve ser voto vencido dentro do partido. O Dudu quer só manter o quinhão dele até chegar lá perto. Olha, vamos... Obrigado aos 4 pela participação. Coloca na tela rápido aí o Dia Rural amanhã. Tem Mariano Marques muito também. Bem. O Dia Rural é de Maciel amanhã às 8 da manhã. Isso. E a reprise no domingo, né? Isso, muita informação aí do Divide aí, a tela dos 4 aí. Muita informação aí para vocês amanhã. É fantasma. Isso. E aí, na segunda-feira, as primeiras informações do dia, no Comando Geral, com Eliezer Rodrigues, 6 horas, começa na rádio. Isso, 6 horas na FM o dia, a partir das 7, também na O Dia TV. Torcida do Brasil, 3-1, já, agora contra Camarões. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela participação. Um ótimo final de semana, um ótimo jogo. A gente retorna, se Deus quiser, na próxima semana. Boa tarde, até segunda.